O Rio em Foco recebe Raimundo Bastos e Silvia Rabelo. Uma consultoria está mapeando as características da cidade de Nova Friburgo e o que precisa ser feito para que ela se transforme num polo audiovisual. A diretora operacional do ISEC, Rosana Barroso, explica como está sendo feito esse trabalho. As ações estruturantes para o polo de audiovisual de Nova Friburgo e região são realizadas através de consultoria de um expert em polos de audiovisual, e ele vem à nossa cidade e faz reuniões com profissionais da área de audiovisual e de outros setores de várias indústrias de Nova Friburgo e região, para estabelecer um planejamento estrutural e orçamentário de 5 anos, com uma visão de 10 a 20 anos, para que a gente estabeleça um polo de audiovisual que já tenha diretrizes e um futuro planejado, justamente para que isso dê certo. Justamente para moldar o polo de acordo com a nossa região. É uma coisa muito específica. Então, esse consultor conversa com vários profissionais de várias indústrias, indústria hoteleira, indústria de turismo, indústria de prestação de serviço, comércio, lojistas. Todas essas indústrias são afetadas por produções que possam vir realizar gravações, por exemplo, na nossa cidade. A gente está falando aí desse potencial de retomada também econômica. Nova Friburgo, por conta de ter sofrido todo o acidente, janeiro completou 5 anos desse desastre, e também a questão da crise econômica pelo qual passa o Estado, que está muito lastreada na questão do petróleo. Então, como a Silvia falou no bloco passado, o audiovisual pode ser uma saída também para essa crise maior. O que a gente precisa fazer? Qual é o passo a passo? O que a gente pode criar exatamente de diferencial para Friburgo, para que Friburgo seja um polo? Levando em consideração que a gente não pode simplesmente copiar um modelo ou um polo que já existe. Eu acho que, como a Silvia comentou, como é que você estabelece essa ponte com o Rio, onde tem força econômica. Como é que você faz isso? É através de seminários, é através de diálogo, é através de coproduções, parcerias. Você une os esforços, trabalho, você une capacidade já de know-how. Esse é um caminho. Você conseguir fazer isso, se aproximar de empresas, pequenas ou grandes. No audiovisual não tem só empresas grandes. Tem empresas pequenas que realizam. Isso é outra característica do setor. Então esse é o caminho. Estamos fazendo o segundo seminário agora em maio, com o objetivo de trazer os canais para cá, para poder estabelecer esse ligado. Apresentar projetos. Trabalho, no fundo é trabalho. Como é que você consegue integrar esses atores? E nessa questão de apontar as características específicas da cidade, né? O que isso eu acho que é um grande diferencial. Como é que você transforma aquela paisagem, que é uma paisagem local, em algo global? O produtor, ele, quando vai desenvolver um projeto, seja ele uma série, seja ele um longa-metragem, um curta-metragem, um documentário, enfim, a locação é uma coisa muito importante. O Rio de Janeiro é uma cidade reconhecidamente cara para qualquer atividade. E para filmar no Rio também é bastante caro. Então eu acho que a opção de você ter conhecimento e estrutura em outras cidades do estado vão fazer com que esse desenvolvimento ele vá se espraiando pelo estado. Porque a grande vantagem do audiovisual, e que já foi dito pelo próprio Felipe Lopes da Secretaria, é que uma produção audiovisual ela perpassa por toda a atividade econômica. Ela precisa de um roteirista, de um escritor. Ela precisa de gente, ela precisa de equipamento, ela precisa de roupa, ela precisa de sapato. Então é a moda, o design, a marcenaria, a serralheria, a questão do hotel, a questão da alimentação, do deslocamento. Então tudo envolve todas as atividades de uma determinada região para aquela produção. Então isso é que faz com que, por isso quando a gente fala, quando você quer mudar o eixo econômico de uma cidade, eu acho que isso que Friburgo está fazendo de bacana,
preparando, contratando consultoria especializada para exatamente fazer um projeto de médio e longo prazo, que é uma coisa que o brasileiro desaprendeu de fazer, pensar a médio e longo prazo. Agora, isso também demanda uma estrutura de governo, por exemplo, e da própria burocracia para viabilizar essas gravações, que isso aconteça de forma um pouco mais desburocratizada. Isso também está sendo discutido? Esse é o projeto Film Commission. Film Commission é um instrumento que você tem para alavancar isso, que eu acho que já está sendo discutido em Friburgo. Já está se criando uma Film Commission em Friburgo. Vai acontecer. Porque o Rio tem, a cidade do Rio tem. E tem todas as dificuldades de levar isso à frente. Mas... É interessante porque a Secretaria de Cultura está querendo o mesmo processo, interiorizar o Film Commission também. Abrir. E Friburgo está no processo. O Petrópolis acabou de firmar agora, recentemente. E até anunciou. Agora, eu acho que o ponto importante é o seguinte: por que Friburgo, por que região serrana? Abrindo um pouquinho. Pelo que são lugares muito bonitos, com locação, com estrutura de gastronomia, hotelaria e tal. E você tem a vantagem de custo e tem a vantagem de ter as pessoas envolvidas já. No passado, talvez você não se lembre mais, você é mais jovem, o Watson Macedo era um diretor de cinema, época da Atlântida. Friburgo foi um cenário de várias produções lá. Como é que você agora, um pouquinho mais estruturado, você recupera isso? Faz 5 anos da tragédia da região serrana. E naquele momento, isso aconteceu até com a fundação do ISEC, do instituto que eu trabalho. Porque qual a alternativa? A alternativa é a economia criativa, e audiovisual no setor da economia criativa é o que mais alavanca emprego, mais alavanca movimento. E não só isso, trabalha também com a autoestima da população, né? Da recuperação da história, da importância, do peso que isso tem. A população ficou abalada, porque isso, com a tragédia daquele porte que a região sofreu, abala. Estamos recuperando, acho que vai acontecer, esse é o caminho. E em relação a essa mobilização dos atores, a gente tem a proximidade do Rio de Janeiro, a gente tem a proximidade com grandes produtoras aqui. Agora, a gente já conseguiu levá-las para conhecer Friburgo? Então, isso é o processo no qual nós estamos trabalhando. Então, o SICAV e o ISEC têm um acordo de cooperação. O SICAV é um sindicato que pertence à Firjan, ao sistema Firjan. Então, isso também facilita. O próprio seminário é feito no Senai. Então, tem toda uma junção de forças. Eu sempre digo que o SICAV trabalha com a palavra chamada união de forças. Aqui a gente consegue juntar a Rio Filme, o Sistema Firjan, a Secretaria Estadual de Cultura, o município. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma lei que isenta as produtoras de pagar IPTU. Isso é um incentivo. E a gente já propôs isso ao prefeito de Friburgo. Tudo isso são questões que vão se desenvolvendo ao longo das tratativas, exatamente para se descobrir exatamente qual é a principal vocação. A gente, em princípio, acha que a locação é a grande vantagem de Friburgo, além da questão dos custos dos serviços que são mais baratos. E daí a gente vai descobrindo. E acho que juntar as produtoras do Rio de Janeiro com essas produtoras de Friburgo e da região serrana em geral é o caminho para que elas se conheçam e para que elas possam trabalhar juntas, trazendo o know-how já adquirido ao longo das suas carreiras para essas novas que estão começando. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.